Olá, eu sou o Carlos Honorato e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre China e a crise do Evergrande. Será que a bolha vai estourar na China? Será que está chegando o momento da gente passar por uma encrenca com uma bolha chinesa? Faz tanto tempo que nós estamos falando de que há um risco de haver uma quebra dos bancos chineses, uma quebra do setor imobiliário chinês. Será que está chegando a hora? Nós vamos conversar sobre isso nesse nosso episódio de Honorato X. Até já! Olá, eu sou o Carlos Honorato e nós vamos falar um pouquinho sobre a crise da Evergrande. Será que a bolha chinesa chegou no momento de estourar? Assine aqui o nosso canal, converse com a gente, manda mensagem, vou deixar os contatos com vocês aqui. É o canal do professor Carlos Honorato, Honoratox, falando sobre cenários econômicos. Eu tô rindo aqui porque já faz alguns anos na minha aula de economia que eu falo pro pessoal: a China é um grande risco, a China é um grande risco, parece um mantra. As pessoas não ouvem porque não aconteceu nada até agora, ou aparentemente não aconteceu nada, né? Quer dizer, como que a gente entende essa crise que apareceu no Evergrande quando muitas pessoas só perceberam isso? Quem gosta de futebol falou: puxa, mas é o time da China que está indo pro brejo? Não, não é exatamente o time, mas é todo o conglomerado chinês. Então vamos entender um pouco, né? O que é a Evergrande? Eu gosto de seguir muito uma lista, a lista da Forbes, que tem as 2.000 maiores empresas de capital aberto do mundo, capital público, né? Em inglês a gente fala public companies, né? E é interessante que quando a gente dá uma olhadinha assim no ranking, a China Evergrande Group está na posição 227 do mundo, né? Uma posição que deixa ela numa situação relativamente próxima do topo. Você tem 2.000 empresas, você imagina, né? As primeiras empresas da lista também são chinesas, o que eu já vou deixar aqui uma pontinha de dificuldade para todo mundo pensar, porque o Evergrande talvez seja a ponta do iceberg de um mundo que está todo congelado, né? Ou que só tem pontas. É só uma pontinha, um detalhe que mais cedo ou mais tarde vai estourar. Vai estourar ou vai ser salvo pelo governo, né? Aparentemente, né? Eu estou gravando isso aqui numa quinta-feira, né, nessa quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021, e todos os mercados ficaram felizes, animados, empolgados, porque aparentemente, imediatamente, né, urgentemente, a solução do China Evergrande, é difícil falar, foi pelo menos equacionada por um momento. O governo chinês liberou um crédito lá, se eu não me engano, 17 bilhões de dólares para ajudar a salvar, ou pelo menos a pagar os boletos dessa semana, né? Porque é o que estava preocupando mais o mercado. Mas aquilo que eu estava comentando, a China Evergrande é a empresa posicionada no número 227 do ranking da Forbes, né? Ela tem vendas estimadas em 2020 na faixa de 74 bilhões de dólares. Majoritariamente esse grupo trabalha no mercado imobiliário, mas se diversificou em várias outras áreas aí, inclusive no time de futebol, né? Teve lucros de 1,2 bilhão, né? Então tá fraquinho. Para quem teve 74 bilhões de vendas, 1,2 é pouca coisa, né? Tem ativos de 351 bilhões de dólares. Então só o valor dos ativos da China Evergrande é maior do que as nossas reservas. Tudo bem, uma coisa, outra coisa, mas a gente vê a dimensão da empresa. Ela só é 227 do ranking. E o seu valor de mercado é estimado em 23,9 bi, que também é um valorzinho sem vergonha diante do tamanho do patrimônio, né? Só que o patrimônio ele está expresso em imóveis, uma carteira grande de construções, né? Confirmando aqui, só para dar uma olhadinha, os caras têm
projetos na China como um todo. Deixa eu ver o número de projetos que eu tinha anotado aqui, né? Eles têm cerca de... Eles têm 565 milhões de metros quadrados, seja lá o que é isso, em projetos em 22 cidades chinesas, nas maiores principais, né, tirando Xangai e Pequim. E elas têm aí desenvolvido em mais de 170 cidades esses projetos de real estate, quer dizer, de mercado imobiliário. É um gigante, é um monstro essa empresa, né? E começou a ter dificuldades porque ela tem uma estimativa aí de que está com dívidas aí na faixa de 300 bilhões. Vamos entender a dinâmica. Quer dizer, tem 3 pontos fundamentais que a gente tem que entender. Basicamente, se a gente fizesse uma economia for dummies da China, ou tentasse para vocês em 1 minuto explicar o que é a economia chinesa, vamos lá. A economia chinesa, ela tem uma política cambial fixa, né? Então, quando a gente olha para a situação de qualquer economia, nós temos 3 políticas dentro da política econômica, né? A política econômica é como que o governo gerencia e faz as coisas funcionarem, né? Então, via Banco Central, via Ministério da Economia, cada país tem a sua estrutura, mas todos os países têm um Ministério da Economia, né? Ou o Ministério da Fazenda, e tem um Banco Central. Então, basicamente, dentro da política econômica, nós temos a política fiscal, a política cambial e a política monetária. Política monetária é como você joga dinheiro na economia, política fiscal é como que o governo gasta ou arrecada seu dinheiro, e a política cambial é a sua relação com o exterior. Nós não vamos falar das duas primeiras, nós vamos falar da política cambial da China. A China, como vocês já ouviram falar, já sabem, se não sabem, deveriam saber, tem câmbio fixo. Então, o que significa ter câmbio fixo? É um país em que a moeda é cotada sempre pelo mesmo valor. Já houve um tempo que houve uma desvalorizaçãozinha, uma valorizaçãozinha, né? Porque a China é extremamente exportadora, né? Só para vocês terem uma ideia, o que a China tem de saldo positivo da balança comercial, algo como 360 bilhões em 2019, o Brasil tem de reservas. Então a gente tem de estoque o que os caras têm de fluxo. Então é bastante grana que entra lá, sem contar que eles são os detentores do maior nível de reservas do mundo, né? Pegando agora setembro de 2021, eles estão com 3 trilhões 198 bilhões de dólares de reservas. Então é o país que tem mais dólar guardado, né? Em parte por quê? Porque o câmbio é fixo, né? Então, se o câmbio é fixo, fica mais, eu diria, fácil, mais competitivo de você exportar para o exterior. Por isso, se você for aqui na 25 Street, aqui em São Paulo, em qualquer rua de comércio popular, em qualquer rua de comércio eletrônico, você vai ver que o precinho dos produtos chineses é uma pechincha. Por quê? Não só porque os caras são produtivos, nem tanto, né? Mas também porque o valor do câmbio é extremamente desvalorizado, né? Então, a China é um país que tem um câmbio fixo. Para manter esse câmbio fixo, ela tem que ter um controle do fluxo de capitais. E é aí que o bicho pega, né? Vamos entender o seguinte: se a China exporta e recebe muito dinheiro, se ela jogasse esse dinheiro na economia, transformasse os dólares que ela recebe em yuans, o que aconteceria com a economia? Primeiro, que você poderia gerar um processo inflacionário, né? E segundo, que naturalmente, por oferta e demanda, o câmbio chinês ia se valorizar. Quer dizer, você tem muito mais dólar do que yuan, né? Uma proporção não que você tenha mais dólares, mas você tem uma entrada grande de dólares. Então a cotação do yuan teria que ficar mais valorizada, porque para equivaler à quantidade de dólares que você tem. A partir do momento em que a China mantém essa cotação do dólar desvalorizado, né? O yuan desvalorizado, o dólar valorizado, e mais do que isso, ela evita, né, ou tenta controlar o fluxo de capitais, o mecanismo que ela tem de transformar esses dólares em grana para o povo, né, ou em investimento, ou transformar o dinheiro que a gente recebe de exportações em investimento, é via bancos. Né? Por isso que os bancos, você tem diversos bancos e empresas chinesas, né? Principalmente bancos, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, do ICBC, que é um banco que está recentemente no Brasil, né? Você tem o China Construction Bank, você tem o Agricultural Bank of China, você tem o banco, você tem banco de tudo, né? Banco para
segmentos específicos. E esses banquinhos sem vergonha, só para vocês terem uma ideia aí de valores, né? Quer dizer, a China Evergrande, ela na verdade é uma empresinha perto de outros grandes conglomerados. Né? Quando você pega essa lista da Forbes, né? A lista da Forbes é uma lista que ranqueia essas 2.000 empresas mais famosas aí, famosas, também são famosas, mas as 2.000 empresas mais fortes, mais ricas do mundo aí, né? Mais valorizadas. Então, ela faz um ranking, lançando aí mão das vendas, lançando mão dos lucros, lançando mão dos ativos e do valor de mercado. Né? Então, a primeira posição desse ranking, a empresa que mais vale no ranking da Forbes, é o banco chinês ICBC, que eu havia comentado, ou mais popularmente conhecido no Brasil como ICBC. Né? Eles vendem cerca de 190 bilhões de dólares por ano. Tiveram lucro de 45 bilhões, então mesmo você que tenha dificuldade com finanças e faça aquela conta sem vergonha, você divide o lucro pelas vendas, você vai ver qual que é a margem que esses caras estão tendo. E os ativos desse banco, surpreendentemente, estão na faixa de 4 trilhões de dólares e 914 bilhões, né? 4 trilhões e 914 bilhões de dólares. O que é mais do que a China tem de reservas, né? E basicamente esses bancos emprestam para empresas chinesas. Por isso que empresas chinesas têm às vezes um crédito farto e mais barato porque vem desses bancos chineses. Então, a quarta posição dessa lista é de um banquinho que se chama China Construction Bank. Esse China Construction Bank tem só, né, de ativos 4 trilhões e 300 bilhões de dólares, né? Basicamente com fundos destinados à construção, né? Então, não seria surpreendente saber que o China Construction Bank emprestou dinheiro para o China Evergrande construir coisas lá em Guangzhou, né? Então, a primeira pilastra dessa história diz o seguinte: o câmbio é fixo. A segunda pilastra, o governo precisa usar os bancos para conseguir injetar crédito na economia sem contaminar a economia com a valorização que o excesso de moeda estrangeira, pode parecer um absurdo, mas o excesso de moeda estrangeira causa. E o terceiro ponto genial é que a China faz todos esses investimentos na base do investimento privado, né? Privado entre aspas, do público, né? Todas essas grandes organizações chinesas, numa certa medida, em algum momento, tem algum detalhe estatal. Não dá para dizer que o governo é controlador, mas não dá para dizer também que o governo não controla, né? Quer dizer, esse negócio de propriedade privada, CNPJ, livre iniciativa, é uma coisa que a gente fala muito bem aqui no Ocidente, né? O Brasil até tem dificuldade com isso, mas você vai para a China, na China o capitalismo é de Estado, né? Quem comanda aquele capitalismo é o governo chinês, numa certa medida. Se ele não comanda diretamente, ele regula ou ele põe quem comanda. Né? Nessas empresas, dificilmente alguém que é executivo não tem alguma ligação com o Partido Popular, né? Com o Partido do Povo da China, né? Que é o partido que controla tudo, o partido único do país. Né? Isso é difícil da gente especular, entrar, porque eu tive a oportunidade de ir na China 3 vezes e ainda não me considero um bom entendedor de como essa coisa toda funciona. Mas o fato é que ali não é uma livre concorrência, né? Nem ninguém tem essa autonomia e liberdade para falar o que bem entende. Vocês viram uns meses atrás aí o Jack Ma, aquele rapaz simpático lá do Alibaba, andou falando uns negócios que não depende do governo, tal, sumiram com o cara um mês, acho que ele ficou num spa, né? Ele é magrinho, ficou um tempo lá descansando e de repente ele reapareceu falando miúdo, né? Então, vocês não tenham dúvida, o governo chinês tem uma influência, um impacto muito grande dentro desses mercados, né? Com isso, né, a China Evergrande, ela produz imóveis, ela constrói imóveis. E uma coisa que é curiosa é que na China as pessoas não compram casa, né, não compram imóvel. Elas compram a permissão do uso de um imóvel do governo. Isso é uma coisa curiosa, né? Tudo bem, é uma permissão que é de 60 anos, 70 anos, mas o fato é que o imóvel não é seu, certo? Mas essa permissão acaba, numa certa medida, usando todos os mecanismos de mercado.
Então, ao invés de você ter o título da propriedade, você tem, né, o direito de uso daquele imóvel, né, que não é seu. Quer dizer, se o governo acorda torto, se o governo comunista, né, socialista, seja o que for, do governo da República Popular da China acorda e decide retomar aquela propriedade para ele, ele faz isso automaticamente, porque na verdade a propriedade continua sendo dele. Ele só te entregou um direito de uso à troca de uma grana, né? E tem um detalhe que a China, para continuar crescendo, ela precisa investir, continuar gerando emprego, gerando trabalho, gerando oferta. Né? Uma sutil diferença que a gente tem entre a China e o Brasil é que a China tem 1 bilhão 350, 400, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, vamos chutar que subiu um pouquinho isso, né? E apenas, né? Mas cerca de 800 milhões, 900 milhões estão incluídos dentro desse sistema meio capitalista, meio socialista, né? Você tem aí na faixa de uns 600 milhões de pessoas, pelo menos, que ainda estão vivendo lá na China profunda, que ainda não tem trabalho. E o grande desafio deste governo, de qualquer governo, pode ser comunista, pode ser imperialista, pode ser democrático, de esquerda, de direita. Quer dizer, o grande desafio desses governos é se manter no poder, né? E o único mecanismo descoberto pelo partido chinês, não japonês não, chinês, de se manter no poder é gerar condições de renda para que as pessoas continuem trabalhando e vivam melhor, né? Então, esses investimentos direcionados à construção de moradia, à produção de infraestrutura, têm criado distorções, porque o foco ali não é produzir infraestrutura onde precisa só, mas é produzir infraestrutura onde eu empregue pessoas, né? Então, tem um fenômeno que eu diria que é a terceira ponta dessa nossa combinação sinistra do que é a crise na China, é a ponta da construção, por exemplo, de cidades fantasmas. Você tem na China uma estimativa de 20, 30, 40 cidades que nascem por ano, fantasmas. Eu vou deixar até aqui um linkzinho de um vídeo muito legal que fala sobre isso, que são cidades construídas e não tem ninguém, né? E a pergunta que eu me faço sempre é o seguinte: bom, você construiu um prédio, certo? Você está aqui no Brasil, você é uma construtora, né? Você é a Brasil Evergrande. Você construiu um prédio, você precisa registrar esse prédio no seu balanço, concorda? Vai aparecer lá em algum momento, ele vai virar um ativo, né? Em algum momento você vai declarar para o imposto de renda, né? Para a Receita Federal esse prédio. Você vai registrar no cartório de imóveis, certo? E você vai registrar por um valor. No Brasil nós temos até essa dificuldade. Tem gente que diz que é o valor venal, tem gente que diz que é o valor do mercado. Mas o fato é que a gente tem uma estimativa de valor, de quanto vale aquilo, né? E aquilo vale em função da localização, em função do uso, né? Então vamos pensar o seguinte: por quanto que uma empresa como a China Evergrande tem registrado nos seus balanços o valor desses imóveis? Será que ela registra efetivamente o valor que custou para construir? Veja, se você constrói um negócio, esse negócio fica vazio, ele perde valor, né? Ou pelo menos você está tendo um custo de capital, um custo de manutenção desse imóvel ali dentro. Então a primeira dúvida é essa: será que vale o que vale? E segunda coisa, que é uma maravilha, isso eu sou deslumbrado com quem consegue essas coisas. A China Evergrande deve muito mais do que poderia, né? Então é o meu ditado que eu uso nas minhas aulas, quer dizer, se você deve 10 mil reais para o banco, você tem um problema. Se você deve 1 milhão para o banco tem um problema, entendeu? Então quando a China Evergrande se tornou gigantesca, tão grande, ela assim: olha, filho, se vocês não me ajudarem, eu quebro. E se eu quebrar, eu levo todo o sistema comigo. Eu não estou dizendo lá que o presidente, que o Rui K, deixa eu pegar o nome dele, é Rui, não é Rui com H, né? Não é Rui com R, é Rui com H. Rui K Yan, se eu não me engano, ele torrou aí 43 bilhões, segundo algumas notícias, de dólares, né? Óbvio, né? Nesses últimos tempos. Mas o fato é que o fato de dever tanto e tendo alguém que financie torna a vida desse pessoal mais fácil. Tanto que a crise que começou a surgir é derivada basicamente do quê?
é derivada justamente do risco de que nem a rolagem da dívida esses caras consigam pagar, né? E como isso é um grande castelo de cartas, né? Então vamos imaginar o seguinte: eu sou a China Evergrande, tenho vários imóveis e estou devendo para o banco China Construction Bank. Bom, se eu não pagar os meus empréstimos para o China Construction Bank, esse China Construction Bank vai ter que colocar prejuízo no resultado dele, né? E provavelmente não só ele, como diversos outros bancos vão começar a ter que colocar prejuízo, vão ter que assumir prejuízo. Será que esses bancos estão capitalizados o suficiente para pagar esses prejuízos? Não sei, não é? Então imagine, né? Se você pegar essa lista da Forbes, que eu gosto de usar de referência, né? Se você pegar entre as 10 maiores empresas desse grupo, você tem o ICBC, a JP Morgan, banco americano, que também está cheio de uns ativos estranhos lá da época da crise de 2008, né? A Berkshire Hathaway, do nosso mago de Omaha, né? O oráculo de Omaha, o Warren Buffett. Aí você tem a China Construction Bank, né? A Saudi Arabian Oil Company, que aí é covardia, porque os caras estão sentados no petróleo, abriram a empresa outro dia, já é a quinta do mundo, né? A Apple vem em sexto lugar com um valorzinho. Os ativos da Apple, 354 bilhões, não chegam a 10% do que o JP Morgan tem de ativos ou do que a China Construction Bank tem de ativos, que é 4 trilhões e lá. Tudo bem, banco tem ativos grandes, né? Por várias razões. Mas o fato é que dentro dessa lista, né, seguindo mais um pouquinho, que a gente tem o Ping An em oitavo lugar e o nono lugar é a Agricultural Bank of China, outro banco para financiar um setor específico. Todo esse pessoalzinho que eu falei, desses 4, 5 bancos chineses que eu falei, estão na faixa de quase 4, eu não vou arredondar 4 trilhões, senão é sacanagem, mas é 4 trilhões e 900, 4 e 300. Cada banquinho desse tem um ativo de 4.900, 4.300, 4 trilhões. Então você soma só esses 4 ou 5 do começo da lista, já 4 vezes 5, 20 trilhões. Quanto que a China tem de reserva, mesmo que eu falei agora há pouco? 3.200. Né? Então vamos lá, se você tiver uma quebradeira no sistema financeiro chinês, vai todo mundo pro brejo. E não vai restar outra coisa aos chineses dizendo o seguinte: ó, lascou, não tenho como pagar. Passa amanhã, pega outro, porque agora não vou conseguir te pagar. I'm so sorry, né? Xie ni hao. Eu só sei falar essas duas palavras em chinês, né? Então, vamos lá. Tem que acompanhar isso. Quem está trabalhando na economia, quem está olhando o mercado, tem que acompanhar. E aí você é ousado e arriscado. Hoje, por exemplo, eu estava bem tranquilo em relação ao mercado financeiro pelo seguinte: se você não tiver o salvamento dessas empresas, o mundo rui. Né? Uma das grandes... Rui não é o nome do cara, tá? O mundo rui de ruína. Né? E uma das coisas assim que talvez o George W. Bush se arrependa, entre várias outras, é que no dia que chegaram para ele e falaram para ele o Lehman Brothers vai quebrar, se o governo americano tivesse salvado o Lehman Brothers, provavelmente a gente não teria tido aquela crise de 2008, nem os efeitos que duraram tanto tempo. Então, eu fico aqui com uma frase do Delfim Neto. Por que eu digo que essa frase do Delfim Neto? Porque eu li no jornal em 2008, publicada como sendo dele. Então, se ele negar que numa frase não é dele, a frase é muito boa, pode ser de quem seja, mas eu acho que é dele, sim. E ele diz o seguinte: toda vez que o capitalismo entra em crise, o comunismo vai lá e salva o capitalismo. Quer dizer, toda vez que dá uma encrenca, toda vez que você é too big to fail, o governo vai lá e salva você. E que coisa mais legal do que isso? Porque na China, literalmente é o que está acontecendo. O comunismo salvando o capitalismo chinês. Muito bem, eu sou o Carlos Honorato, um prazer em falar com vocês. E vamos ver a próxima encrenca que vem no mercado por aí. Um abraço e até a próxima.